Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cubcast, o podcast da Cub Investimentos, onde conversamos com líderes empresariais e grandes referências do mercado brasileiro e internacional. No universo dos investimentos, Balneário Camboriú emerge como um ícone do mercado imobiliário brasileiro, conjugando oportunidade e sofisticação. Hoje, no Cubcast, vamos explorar essa fascinante trajetória, as nuances do mercado imobiliário local e o papel do Clube M nesse cenário. Hoje, vamos receber uma figura emblemática que não apenas compreende, mas moldou parte desse cenário. Ele é CEO da construtora Bhaskara e fundador do Clube M, Thiago Machado. É um prazer te receber aqui na Cub. Seja muito bem-vindo ao nosso Cubcast. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o convite. Eu sou aí um grande apreciador de conteúdos de podcast. Consumo muito isso, aprendo muito com isso. É muito importante para mim, então, estar aqui também compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Espero contribuir aí nesse novo projeto que eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muitos empresários que assistem, que consomem esse tipo de conteúdo. Com certeza. E para iniciar, vamos começar do início, né? Então, assim, conta um pouco pra gente o início da tua trajetória, como que você chegou até Balneário, enfim, compartilha aí conosco. Sim, para mim contar a minha história tem que voltar lá nos meus 13, 14 anos de idade, né? Morava em Bento Gonçalves, sou gaúcho, né? Comecei aí de forma despretensiosa a jogar tênis. Com isso comecei a ter alguns resultados, participar de torneios. E quando tinha meus 15 para 16 anos, vim ser um dos melhores assim, do estado. E com isso eu tive o convite para vir treinar na equipe do Henri Passos aqui em Camboriú, onde na época o Guga era o número 1 do mundo, né? Uma grande referência e inspiração para nós. Eu aceitei o convite, vim para Balneário, então fiquei morando aí até meus 18 anos, onde a gente chega então naquela dúvida se a gente vai seguir uma carreira de tenista profissional ou seria partir para outros negócios. Você joga tênis desde quando? Comecei a jogar com 13 anos. Ah, legal. Com 13 anos. E vim para Balneário, então participei da equipe dele, aprendi muito, né, com ele, quando a gente tem essa experiência de poder conviver com pessoas que são referências nas suas áreas, é muito engrandecedor, né? Mas fiz meus 18 anos e decidi não mais continuar jogando tênis. Meus pais se separaram, minha mãe com isso veio morar em Balneário Camboriú, e aí veio aquela velha história, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, quando tem essa idade, o que fazer da vida, né? Então, eu até então não tinha... Eu parei de estudar na 7ª série, para me dedicar aos torneios, né, aos tênis. Então não tinha assim nem calça jeans a usar. O meu traje era uniforme, era shorts e camiseta. E a partir daí era então, totalmente focado, né? Me dediquei muito, né, realmente, né? Por mais que eu não tive uma carreira depois no tênis como profissional, mas eu acho que tem muitas coisas que eu aprendi nessa minha jornada aí enquanto tenista que eu trago até hoje para os negócios. Como o que, por exemplo? Tenista tem algumas particularidades. Por exemplo, a gente treinava muito, né? Manhã, tarde e noite, geralmente. Então, eu ia participar de um torneio eu era o ranking 5, por exemplo, número 5. Ia jogar contra uma pessoa melhor ranqueada do que eu, onde ele era o favorito. Mas eu ganhava, algo aconteceu, eu ganhava pessoas melhores do que eu, teoricamente. No outro dia é muito fácil você acordar e treinar, tá completamente motivado para isso. E agora, quando acontece ao contrário, onde eu acabava perdendo para pessoas que, teoricamente, tinham um ranking pior para mim. Sim. O que me fazia acordar no outro dia, continuar treinando, me dedicando? É aí que eu entendi que a disciplina, né, que a gente precisa ter no esporte para nos fazer continuar indo atrás das vitórias, é a que eu trago comigo até hoje na vida de empresário. Acho que uma das coisas que os empresários mais pecam é a falta de disciplina, é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Então, isso é algo que eu aprendi lá atrás no esporte e que eu consigo adaptar até hoje nos meus negócios, né? Então, para mim, esse foi o grande aprendizado que eu levo da minha vida, da minha curta trajetória de tenista. No tênis, é muito você contra você, né? Um esporte ali individual, então, muitas vezes, você tem que treinar muito a cabeça, a mente, isso, né? É um esporte muito mental. Claro, a gente tem uma equipe que nos dá todo o suporte, porém, dentro da quadra é você. Então, a decisão é sua. Sim. Eu também acho que isso tem muito a ver com a vida do empresário, do empreendedor, de um líder, né? Mais que a gente tem equipe, a gente tem pessoas que nos ajudam a chegar lá, mas a decisão no final do dia, querendo ou não, é nossa, né? Se nós vamos voltar para um caminho ou para outro caminho. Então, acho que essas situações que lá atrás eu aprendi com o tênis, até hoje eu trago como ensinamento que eu tive naquela época, né? Perfeito. Então, assim, sou muito grato ao tênis. Todas as pessoas que eu conheci no tênis também, tenho amizades até hoje que eu fiz lá atrás. Então, por mais que eu não tive uma carreira de tenista,
para mim, foi muito válido isso tudo, né? Claro, e foi o que me trouxe a Balneário Camboriú, né? Voltando à história, Sim. quando meus pais se separaram, então nós herdamos o apartamento da minha avó, minha mãe comprou um apartamento em Balneário Camboriú. Naquela ideia, então, de falar o que nós vamos fazer da vida e tal, empreender, trabalhar, fazer o quê? Nós tivemos uma ideia de montar uma pizzaria. Então, para montar a pizzaria, nós vendemos o apartamento que nós tínhamos, fomos morar de aluguel e montamos a pizzaria. Balneário tem aquela velha história que dizem que na temporada todo mundo ganha muito dinheiro, é muito fácil, as pessoas enriquecem. Aí veio a temporada, a gente com a pizzaria, de fato encheu todos os dias, movimento, mas não sobrou dinheiro suficiente nem para darmos entrada num apartamento para a gente voltar a ter nossa casa própria. Sim. Então a gente entendeu que a pizzaria não iria nos levar a ter a vida financeira que nós gostaríamos. Vendemos a pizzaria e com o dinheiro da venda a gente foi comprar um terreno, então, para construir uma casa, isso em Balneário Camboriú. Compramos o terreno e tínhamos, então, o dinheiro para fazer a construção. Contratamos um arquiteto. Na reunião com o arquiteto, ele fez um comentário, nos chamou muita atenção. Naquela mesma região, uma casa havia sido vendida por R$600 mil. Naquela época, isso a gente está falando há 20 anos atrás, 21 anos atrás, para nós era muito dinheiro. A gente fez a conta de... Era muito mais que nós iríamos ganhar durante 4, 5 anos na pizzaria. Então a gente pensou, se vier uma proposta boa, vendemos a casa. Já viu ali a oportunidade para o próximo negócio. Exatamente. Começamos a construção, só que nós não tínhamos nenhuma experiência com obra, né? No meio da construção começou a acabar o nosso dinheiro e faltava ainda 50% da obra para ser concluída. Começamos a adquirir empréstimo, vendemos carro para, de fato, continuar a construção, onde surgiu, então, uma senhora que estava se aposentando como gerente de um grande banco aqui no estado, se apaixonou pela casa, fez um jantar na casa dela para nos receber e fazer uma proposta, onde no jantar ela propôs 450 mil. Eu, naquela época, nunca havia negociado nada, fiquei, inclusive, chateado com ela por R$150 mil abaixo do que eu pretendia, né? Hoje eu entendo muito bem ela, porque eu faço propostas muito abaixo disso também. Então, para mim, ele já foi uma escola. Mas não aceitamos a proposta, continuamos construindo a casa, até que, de fato, nossos recursos acabaram, onde a gente teve, então, que voltar a procurar ela. Liguei ao corretor e ele falou, Thiago, acho que passou o time já um pouquinho, ela já está vendo outros imóveis, mas vou conversar com ela. Mais uma semana, ele me liga, ele volta ao escritório dele, onde ela deixa uma outra proposta assinada no valor de 350 mil. Meu Deus! Então, assim, para mim ali já foi um grande aprendizado, né? Por fim, acabamos fazendo essa venda, não tínhamos outra escolha. Com o dinheiro da venda, colocamos aí todos os empréstimos que a gente tinha feito em dia, quitamos os fornecedores, concluímos a casa, entregamos a ela, e mesmo assim, a gente teve lucro na casa, na venda do imóvel. Então ali a gente entendeu que por mais que a gente vendeu abaixo do que a gente imaginava, a gente tinha um negócio melhor do que a própria pizzaria para nós. Então ali que a gente fundou a Bhaskara Construtora em 2006, onde a gente então compramos 2 terrenos na cidade de Camboriú, daí, né, atrás lá da BR. Então tínhamos o dinheiro suficiente daí para fazer uma obra inteira do início ao fim. E o que eu trago de aprendizado da venda dessa casa é o seguinte, né? Primeiro, eu nem me culpo porque não era do mercado, né? Sim. Mas entendendo que a gente criou uma expectativa em cima de um comentário que um arquiteto fez numa reunião. Mas de fato, a gente não foi pesquisar se uma casa lá valeria 600 mil, se não valeria 600 mil. Então foi criada uma expectativa, um preço de venda que não era uma realidade do mercado. Então aí já um grande aprendizado para mim, né? Hoje só faço coisas a partir de onde eu tenho certeza do preço de venda do imóvel. Segundo aprendizado, que vendas é time, né? Vendas realmente quando ela passou um mês, que ela teve essa oportunidade, que ela viu que a gente precisava do dinheiro, realmente nós perdemos aí 20, 25% do valor da casa, por a gente não entender do time daquela venda, né? Aproveitando, pegando o gancho, Thiago, o que você acredita que define ali um bom investimento imobiliário, né? Quais são as principais características para a gente observar aí quando a gente vê um Para mim, hoje, sim, são 3 coisas que são fundamentais. Primeiro é localização. Localização, por mais que Balneário Camboriú seja uma região pequena, uma cidade pequena, mas a localização ela está completamente ligada à liquidez do imóvel. Então, preciso ter localização boa, com uma boa liquidez. E quando eu atuo como investidor ou como incorporador, onde eu monto grupos de investimentos para investir comigo, a gente tem que entrar em produtos que estão abaixo do preço do mercado. Então, eu faço uma pesquisa em toda a região. Então, tem que estar pelo menos 30% abaixo do que a região está dizendo no momento. E a valorização,
Aí, claro, eu não vendo isso. Isso é uma consequência de uma boa compra, e daí isso poderia ser com qualquer construtor, não é o meu produto que vai valorizar mais do que o do meu vizinho. Então, por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes é entrar bem quando a gente compra algum imóvel. O lucro é na compra. O lucro né? é na compra. A venda é uma consequência, né, do resultado. Portanto, eu acho que né, comprar produtos que a gente tem histórico de liquidez. Eu vejo um empreendimento, às vezes, muito grande sendo lançados, aí tu vai ter 1 unidade, 2, 5, no meio de 1.000 unidades. Então, tem esse cuidado, sabe? Para entender como vai ser a revenda desse imóvel. Porque eu também acho que não adianta, às vezes, você entrar bem na compra, se depois você não consegue ter uma liquidez na saída desse imóvel. Então, a gente tem que analisar as duas pontas, né? A entrada, bem feita, e como vai ser a liquidez na saída desse imóvel. Com certeza. E assim, você falou também sobre Balneário Camboriú, né? Que, para mim, eu sou de São Paulo, né? Eu sou de Santos. Mas é tão impressionante, principalmente que a gente que é de fora, eu não conhecia Balneário. É uma cidade tão pequena e ao mesmo tempo tão gigantesca, né? Com prédios aí, os maiores prédios do Brasil estão aqui. Hoje tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Como que você explica esse fenômeno de balneário? Como que ela se tornou essa grande balneário? Você fez parte, né, dessa transição. Há 17 anos a gente constrói, né? São 22 empreendimentos entregues nesses 17 anos. O que eu vejo que em Balneário é uma cidade muito dinâmica, né? A gente vê grandes empreendimentos privados saindo em pouco espaço de tempo. Grandes atrações turísticas, numa praia relativamente pequena, nós temos 7 quilômetros de orla, a gente tem ótimos restaurantes, a gente tem boas escolas para filhos de pessoas que resolvem morar aqui. A gente ainda tem uma certa segurança em relação a outras cidades do Brasil. Naturalmente é uma cidade muito bonita, as praias são bonitas, nosso clima é bom. Então, eu acho que é uma série de fatores que ajuda a Balneário né, ser esse destaque todo que tem aí no Brasil. Então, muitas pessoas que eu converso, são raríssimas as pessoas que não gostam de Balneário Camboriú, muitos que vêm visitar ou pretendem voltar, muitos querem voltar para morar. Então, acho que Balneário Camboriú encanta a todos nós brasileiros que vêm aqui, né, passear. E hoje você só constrói em Balneário? Eu estou na região de Balneário, né? Então eu estou em Balneário Camboriú, na Praia Brava, que pertence a Itajaí, e na cidade de Camboriú. Perfeito. Então, nessa região a gente constrói. Você ficou bem centralizado e se tornou ali um expert, né, na região. E diante, assim, de todo o crescimento de Balneário, quais foram os principais desafios que você encontrou nesse processo aí de crescimento na região? Porque também tem os prédios mais altos, teve alguma barreira? Você tem... Como que se deu isso? Sim, Balneário Camboriú, por mais ser uma cidade pequena, o mercado imobiliário é muito concorrido, né? E você conseguir aí se manter, quando a gente começou lá atrás, criar uma marca... não sendo da cidade, não sendo conhecido na cidade naquele momento, é muito difícil. Mas eu acho que o que traz esse reconhecimento depois de 17 anos realmente é entregar aquilo que a gente promete. Na verdade, até falo que a gente tenta entregar sempre mais do que a gente promete. Nossas obras, geralmente, a gente entrega antecipada do prazo previsto, uma qualidade melhor do que a prometida. Eu acho que isso é o que a gente conseguiu construir no meio de tantas incorporadoras de destaque que a gente tem ali. Mas os desafios foram enormes, né? A gente teve, por vários episódios, situações que realmente a gente... contratos mal feitos, parcerias mal feitas. Então, hoje eu digo que a gente precisa sempre de eu não abro mão de ter 3 pessoas importantes ao meu lado, né? Da construtora. Ou de qualquer empresa que eu faço parte. Um bom contador, um bom advogado. Eu já perdi muito dinheiro por não ter feito bons contratos, boas parcerias firmadas. E hoje em dia eu digo que eu acho que uma boa equipe de marketing é importante também. Porque às vezes tem pessoas fazendo pior do que a gente, mas se comunicando melhor do que a gente. Eu acho que a gente conseguir transmitir o que a gente faz de uma forma clara, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que essas 3 pessoas é algo que eu aprendi, que lá atrás não dava tanta importância. Sim. Às vezes, obviamente, né, nossos recursos eram mais limitados, não tinha condições de contratar um melhor advogado, um melhor contador. A gente acabava pecando em algumas áreas que nos trouxe muito prejuízo. Entendi. Mas eu ainda agradeço por ter errado lá atrás, ou ainda com valores menores do que se fossem hoje, né? Mas são aprendizados que eu trago para hoje. Qual conselho você daria para o Thiago de quando começou? O que você acha que de repente, ali aceleraria muito mais o teu processo no início? Muito mais, que iria acelerar o meu processo. Eu sou uma pessoa muito, muito cautelosa, sabe? Eu vejo assim, a gente fazia um empreendimento, vendia, entregava, vendia para começar um outro. E eu vejo muitas pessoas hoje lançando 4, 5 projetos, esses projetos se vendem, aí depois o cara está entregando a primeira obra,
Então eu acho uma velocidade muito acelerada, mas também talvez não precisaria ter tido tanta cautela quanto eu tive, porque a gente, são 22 obras entregues, mas às vezes poderia ter sido 30, se eu fosse um pouquinho mais audacioso, eu diria assim, sabe? Entendi. Vou lançar um prédio esse ano, consigo lançar na metade do ano, que eu sei que vende, né? A gente sabe que vende, as coisas lá acontecem muito rápido em Balneário. Então, talvez meu conselho para mim mesmo seria esse. Tem um pouquinho mais de coragem para fazer mais lançamentos. Mas, enfim, né? E para quem está começando, qual é o teu conselho para quem está começando nessa área? Para mim é a equipe, né? A gente tem que ter uma equipe muito boa, tem que ter por trás uma gestão muito boa, porque por mais que eu vejo hoje alguns erros de algumas construtoras, Balneário ainda tem essa certa vantagem que, por mais que você erre, você consegue ainda vender o produto. Às vezes faz uma quadra errada, erra o produto, metragem, mas Balneário quase tudo vende. Agora, você errar internamente numa gestão de obra, num preço de custo de empreendimento, isso para mim pode ser fatal. Então, eu acho que meu primeiro conselho para quem está começando é não erre nos preços de custo, faça sempre, deixe uma margem de segurança. Eu vejo muitas empresas começando, que às vezes chegam até nós alguns projetos para a gente assumir, com orçamentos completamente fora da realidade. As pessoas querem se iludir, às vezes, vou começar a construir, vai ser fácil, vou gastar X porque eu consigo. Não é assim, não é assim, sabe? Não é assim. Então, acho que ter uma boa gestão interna é fundamental. E aproveitando, né, que você conhece tudo de Balneário, você deve saber aí a perspectiva dos próximos anos. Enfim, para os nossos ouvintes também pensam em investir em Balneário, ainda continua sendo uma ótima oportunidade. Qual que é o teu conselho aí? Eu vejo a Santa Catarina inteira, né, como um todo, né? Florianópolis, Porto Belo, Balneário. Claro, no meu ponto de vista, Balneário sempre vai ser o primeiro do ranking, né? Porque é limitado, né? Os maiores prédios estão na nossa orla. Fica saturado esse mercado? Não é possível. É que tem muitas pessoas querendo. Enquanto tem pessoas querendo, tem produto sendo vendido, né? Sim, então eu diria que hoje, talvez, pelo menos na minha carteira consultora, falta produtos. Eu teria cliente sobrando para compra e não tenho produtos, né? Então, eu acho que se deve a isso. Realmente é uma cidade gostosa. Para quem quer vir se aposentar, morar em Balneário, quem quer vir só passar um final de semana. A gente tem muitos clientes, né? Curitiba está 2 horas. Navegantes, o aeroporto de São Paulo é 1 hora. Então, é uma cidade fácil acesso, né? Então, eu acho que é isso que atrai as pessoas virem. Por isso que eu acho que Balneário vai continuar sendo uma referência por uns bons anos. Vai continuar crescendo. As pessoas... Quem não comprar que vai se arrepender. Exatamente. É aquela velha história, né? O melhor dia para te comprar um imóvel é hoje. Porque com certeza amanhã vai estar mais caro, Se alguém... quando eu comecei a construir há 17 anos, se eu pudesse ter comprado tudo em terrenos e deixar estocado, entendeu? Se eu tivesse tido essa visão na época, teria sido muito melhor, né? Financeiramente, talvez. Por quê? Porque a gente tem uma restrição muito grande lá de terrenos, de escassez. E quando tem escassez, tem a valorização do preço. Isso é uma coisa natural, né? E você começou muito jovem, né, Thiago? Quantos anos? 20? Comecei com 18. Com 18 a gente montou a pizzaria. Aí com 19, então, eu fui para a construção. Meu Deus, é muito jovem. Assim, como que você conseguiu ter tanta expertise? Você foi estudar, você se juntou a pessoas mais da área. Como que foi esse processo, assim, para você ter a coragem, né? Que você falou que até não teve muito, mas com certeza teve, porque tá aí o resultado. Mas como que foi esse processo? Eu divido qualquer empresa em 4 fases: sobrevivência, organização, crescimento e excelência. E lá na fase da sobrevivência, que da nossa consultora durou uns 3, 4, até 5 anos, é aquela fase onde eu, ao lado da minha mãe, que é minha sócia até hoje, cada a gente fazia de tudo. Então, eu era o cara que ia para a prefeitura, eu fazia as compras, ia atender o corretor, se precisava fazer o contrato, eu ia pegava a fila no banco. Então, eu digo assim, acho que tem fases da nossa empresa, da nossa vida, que a gente precisa ser a pessoa que faz tudo para entender fazer. Sim. Então, o que eu posso dizer é que eu aprendi fazendo, aprendi na prática. Eu não tive uma pessoa que me pegou, me orientou, isso eu não tive, né? Assim como minha mãe também, minha mãe é professora, se aposentou, mas tudo que aprendeu até hoje ela cuida da parte das compras da consultora. Então, a gente aprendeu fazendo, né? Claro, saímos dessa fase da sobrevivência da empresa, fomos para a fase da organização. Aí começa, então, a contratar pessoas. Então, eu começo a sair um pouco mais do operacional, começo a pensar um pouco na parte estratégica, comecei a trabalhar com investidores, então comecei a me dedicar a entender mais o mercado financeiro, na verdade, quem trabalha com investidores no mercado imobiliário, o imóvel é só um meio para uma rentabilidade financeira daquele cliente. A gente tem que entender sobre vários setores para conseguir conversar com aquela pessoa. E geralmente o dinheiro daquele investidor está num banco, está numa aplicação,
que você vai ter que convencê-lo que é melhor trazer para o mercado imobiliário. Né? Então, acho que é isso que eu fui me especializando. Mas aí foi fazendo curso, treinamento, na prática. Mas você nunca teve outros sócios além da sua mãe? Não. Sempre somente ela. Que bacana, empresa familiar e que familiar, também e até dá hoje, certo, né? E até hoje. Tem alguns desafios, geralmente, da empresa mas familiar? Mas tem, com certeza tem. Até, inclusive, a gente vai gravar um documentário sobre isso, né? Sobre empresas familiares, que sempre pedem para mim, às vezes eu abro uma caixinha no Instagram, como que é, né? Convive em casa e trabalha, consegue separar. E eu digo assim, não tem como separar. As pessoas que falam que conseguem, não, o que acontece no trabalho, deixa o trabalho em casa, é muito difícil. Primeiro, sempre, a gente ama o que a gente faz. Né? Então, se eu tô no almoço na casa da minha mãe no domingo, eu tive uma ideia para mudar o projeto, eu já vou compartilhar ali na hora com ela. Já vai ter uma reunião. Eu não sou o cara que vai falar, segunda-feira no escritório, às 9 horas, a gente conversa sobre isso. Não, porque a gente gosta do que a gente faz, entendeu? Sim. Então, eu acho que ter esse movimento, para mim, eu só tenho coisas, digamos, muito mais positivas do que negativas, né? Sim. E aproveitando, falando um pouquinho aí da coisa familiar, enfim. Hoje você é casado, né? Você tem filhos. Hoje você... Assim, quando você pensa num lugar para investir, para passar férias, enfim, onde você investe fora de Balneário? Tem alguma região? Assim, no mercado imobiliário, para mim, no Brasil, é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. O que a gente está fazendo agora para os Estados Unidos, mas é muito mais não pensando no mercado imobiliário, mas ter um patrimônio em dólar, ter uma renda em dólar. Então, a gente está estudando e fazendo grupos para investir na Flórida. Então, a gente teve lá... alguma coisa sobre Miami Business, Isso, né, a gente criou um programa até chamado Conexão Miami Business, onde a gente leva brasileiros a conhecer o mercado imobiliário da Flórida. Então, são 4 dias em Miami, 3 dias em Orlando. E dessas nossas viagens, está surgindo grupos para a gente investir juntos lá. Mas é muito mais com a intenção de ter uma certa proteção do nosso patrimônio em relação ao que poderá acontecer no Brasil nos próximos anos, do que, de fato, não estou satisfeito com meus investimentos no Brasil. Não, estou satisfeito sim, mas quero começar a ter uma segurança maior, tendo parte do meu patrimônio nos Estados Unidos. Tá, então se você pudesse escolher não investir no Brasil, seria então nos Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, bacana. E é o teu destino de férias também para de lá? Férias também, estamos negociando uma casa lá. Vamos ver. Legal. Aí eu vou com mais frequência ainda. Esse ano a gente passou 3 meses lá já, no total, né? E estamos indo de novo agora aí em novembro. Já une o útil ao agradável, né? Que bacana. E vamos agora, então, a gente já falou então aí do teu outro negócio, né? Que é o Miami Business. Vamos entrar então também em outro, que é o Clube M, que é super disseminado aqui em Balneário, na região. Ganhou bastante prestígio, né? Pelos participantes. Tem muito negócio acontecendo, né? Então, vamos falar um pouquinho do Clube M? O que é o Clube? Para quem não conhece, né? O que é o Clube M? Inclusive, o Conexão Miami Business surgiu dentro do Clube M Brasil. Sim. Mas o que é o Clube, então? Como já falei, sou do mercado imobiliário, mas eu sentia a falta na nossa região. E quando eu queria ter encontro com empresários, conversar sobre networking, discutir problemas, soluções... Não tinha isso na nossa região. Quando eu queria participar de algum grupo, eu ia para São Paulo, ia para o Rio, mas era aquela coisa muito fria. Eu ia lá, participava de um evento, ficava 2, 3 dias, fazia lá 4, 5 contatos, voltava, ia ver a pessoa depois de 6 meses. Então isso não é networking, né? Isso é contato, não é networking. Daí eu tive a ideia, então, de montar um grupo de empresários para a gente começar a conversar sobre o negócio. Inicialmente, a ideia era a cada 15 dias a gente se encontrar no restaurante, no bar, bater um papo. Veio a pandemia, a ideia foi em 2020, final de 20 veio a pandemia, e daí na pandemia eu comecei a pensar, mas se eu for sempre com as pessoas que já fazem parte do meu círculo de amizade, eu não vou evoluir, não vou ter acesso a outras oportunidades. Então eu coloquei no meu Instagram ali, nós estamos montando um grupo de amigos, empresários, para conversar. Se alguém tiver interesse, né, faça contato. Nessa, então, veio 30, 40 pessoas interessadas, que gostariam de participar e tal. Pensei, vai ser legal, porque a minha ideia é justamente essa, me conectar a pessoas que eu ainda não conheço. Sim. Porém, comecei a pensar isso na prática, como seria. Se a gente for no restaurante, o foco não vai ser tão bom. Então, eu vou montar uma sede para a gente fazer nossas reuniões. Então, comprei um imóvel em Balneário Camboriú, quer dizer, na Praia Brava, em Itajaí, montei uma sede para nós e, durante a pandemia, comecei a estruturar a ideia na minha cabeça. Aí surgiu a marca Clube M Brasil, Private Business Club. Começamos, então, criamos um site, e abrimos, então, ele em 21 de junho de 2021, com 200 membros inscritos.
Então, a partir Que dali... sucesso. Já no início já teve muito interesse, Muita adesão dos membros. Era uma necessidade, eu acho, da nossa região, né? Sim. Claro, daí a partir que dessa abertura, os membros que participaram, daí começaram a indicar para outros. Sim, e até hoje, então, depois de 2 anos, foram mais de 2.000 cadastros recebidos. Que bacana. Nós aprovamos 330 pessoas. Então, hoje nós somos em 330 membros. A gente promove reuniões, faz encontros de networking, a gente viaja. E ali dentro, nesses 2 anos, nós geramos 162 milhões de negócios entre pessoas que não se conheciam. Que bacana. Um desses casos, com certeza, aí tá o Marcelo Mendes, né, que é o nosso CEO, junto do João Gondim. Eles se conheceram lá. Exatamente. Inclusive, gravaram um podcast aqui, né? São 2 pessoas que eu também tive o prazer de conhecer os dois através do clube. Olha e só. Eu sei também que estão fazendo negócios juntos aí já também. E essa ideia do clube é, de fato, a gente criar um ecossistema de pessoas que têm a mesma intenção, que é prosperar, crescer. É uma troca muito grande que acontece aí dentro. E com isso, todo mundo está prosperando juntos. E agora, claro, também novas ideias para a gente crescer, expandir. Que legal. Eu estive num clube muito bacana em Nova York, que chama Dumbo House. Ele é um clube fechado e também acho que tem um pouco dessa ideia de que você criou e tal. Tem eventos, tem restaurantes e as pessoas compartilham lá momentos e aí você acaba fazendo muito networking poderoso, né? Legal. E eles têm no mundo inteiro. Em que você se baseou, assim? Teve alguma inspiração, como, por exemplo, esse clube ou outros, assim, mundo afora? Não, eu estudei, claro, alguns grupos, participei já de alguns grupos, mas, assim, eu posso dizer que o clube, eu fui entendendo que é network no caminho, sabe? A gente, inicialmente, a nossa ideia era fazer nossas reuniões dentro da nossa sede, mas eu entendi que não é sempre ali que vai surgir os negócios. O network é estreitar relacionamento. Aí que a gente começou a fazer eventos externos, um almoço em um ambiente um pouco mais informal. A gente tem, por exemplo, todo sábado de manhã um ponto para se encontrar na praia, com os membros, com as famílias. A gente sai para viajar. Então, acho que nosso desafio é criar ambientes para as pessoas se relacionarem. E a partir disso vão pegando confiança umas nas outras e aí os negócios vão acontecendo naturalmente. A gente fala que o negócio é uma consequência do relacionamento que a gente cria ali dentro. E quais são os planos aí pro clube? São grandes, são grandes. Coisinha que tem. A gente ainda não pode falar muita coisa, né? Tem umas coisas que ainda não pode divulgar, mas com certeza o tamanho que a gente cresceu em tão pouco tempo, a gente não poderia ficar limitado só na sede que nós estamos ou a Balneário Camboriú. Então a gente está projetando sim para o próximo ano divulgar algumas coisas que a gente vai solta um spoiler aí pra gente. Tá começando uma sede maior, tá? Isso eu posso falar. Isso já está definido ainda. Compramos um terreno agora maior em Balneário Camboriú. Hoje nossa sede tem 70 metros quadrados. Nós vamos para uma de 650 metros quadrados. Uau. Então, isso ali já nos dá uma capacidade muito maior e receber menos de outras cidades e tal. E eventos maiores, Eventos né? maiores. Ai, muito bacana. Conta também, assim, pra gente um pouco do que você acredita, né? Principalmente aí como fundador do Clube M, o quão o networking foi importante para você e pode ser importante para as pessoas aí, participantes do Clube M. Para mim, assim, é fundamental, tá? Qualquer empresário, empreendedor tem que estar no meio, em ambientes que sejam próximos para fazer negócios. Então, networking, para mim, eu costumo dizer que é mais valioso do que o próprio dinheiro, né? Realmente o dinheiro compra algumas coisas, mas o network te dá acesso a muitas coisas que o dinheiro às vezes não te dá. Então, acho que ter contato, ter relacionamento, pessoas que você pode confiar, pessoas que já passaram por problemas, talvez que você vá passar, que a pessoa já tenha solução. Então, você ter essa abertura para conversar com essa pessoa e talvez conseguir antever um problema da tua empresa que não te gere um prejuízo, sabe? Esse networking, essa troca é fundamental para qualquer empresário. Eu não conheço nenhum empresário que seja um empresário isolado, não gosta de comunicar, não gosta de estar em grupos de negócios. Todos os empresários bem-sucedidos que eu conheço realmente participam ou tem pelo menos um grupo de amigos que eles possam trocar informações, trocar ideias. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. E quais são as tuas maiores inspirações, assim, no mundo dos negócios, das personalidades, né, no mundo dos negócios? Se eu for falar em pessoas, né, tem uma pessoa que eu admiro há muito tempo já, que é o Roberto Justus, né, gosto muito do perfil de trabalho dele, como ele se comunica, o que ele faz dentro da empresa dele. E uma outra pessoa agora que eu conheci até pessoalmente recentemente é a forma que o João Adib está fazendo na CIMED, né? Nossa, essa incrível, forma que ele né? tirou um pouco aquela coisa muito pesada de indústria farmacêutica e tal. Então ele tem um estilo de gestão muito próprio dele que está dando muito resultado.
Então, acho que a forma com que ele faz isso dentro da CIMED, dá para ver, né, a empolgação que ele tem quando ele fala do negócio dele, a família dele envolvida com o negócio dele. Então, para mim, hoje são essas duas inspirações que eu tenho, assim, quando eu penso em modelar alguém, são essas duas pessoas. Que bacana. E fala um pouco, assim, do teu dia a dia, enfim, para ser aí um empresário de sucesso e dirigir aí a tua empresa, o que não pode faltar no teu dia a dia, enfim, o que é essencial para você também ficar com a mente boa e conseguir ter eu diria que assim, sucesso. Hoje o meu tempo está 99% dedicado ao clube. Então, assim, quando eu acordo é pensando em algo para o clube, e quando eu vou dormir é discutindo algo sobre o clube. Graças a Deus a gente chegou num nível de gestão corporativa dentro da construtora que não depende mais muito da minha presença. Então a gente tem aí boas pessoas ao nosso lado, que a gente tem sim, as decisões estratégicas são nossas, mas pessoas que executam aquilo que a gente planeja. Então o meu desafio hoje é o clube, né? Realmente o clube está sempre pensando como fazer, o que fazer, mas tem coisas que eu não abro mão, né? É um tempo de qualidade comigo, com a minha família, com a minha esposa. Viajar, a gente gosta muito de viajar, então a gente faz 3, 4 viagens por ano. Então tem coisas que nenhum negócio, nenhum desafio iriam me fazer abrir mão dessas coisas por conta de alguma empresa hoje que eu poderia vir abrir. Então, assim, eu acho que um tempo de qualidade é fundamental, né? Então, hoje isso eu prezo você já muito. está com a cabeça, né? Já conseguiu ali criar uma organização dentro dos teus negócios que você consegue ter aí essa gestão melhor, né? É isso. E eu falo assim, às vezes as pessoas ouvem a gente falar, isso também só se dá no período que eu estou vivendo hoje. Lá atrás, quando eu estava naquela fase da pirâmide que era sobrevivência, era de segunda a segunda, na obra, na prefeitura, conhecendo corretores novos para poder vender. Então, assim, dependendo do estágio que você está, é um dos erros que eu vejo muito assim, em empresários, né? Eu vejo empresários muito grandes, muito bem financeiramente, que ainda são escravos do trabalho, são escravos de uma agenda, né? Sim. Tem o próprio Roberto Justo fala isso, né? Que a gente vê a riqueza da pessoa pela agenda dela. Quando a agenda mais vazia tiver, mais rica é aquela pessoa. Ou seja, que a pessoa que pode escolher. Eu diria que hoje a liberdade que as pessoas falam tempo, né, financeira, geográfica, é importante, mas liberdade de escolha. Né? Pô, hoje eu quero estar aqui, amanhã eu quero estar com qual pessoa, amanhã eu não quero estar com ninguém. Eu acho que essa é a liberdade mais valiosa que a gente pode conquistar na vida. E é uma construção, né? Uma construção, né? É um processo para chegar lá, né? Exato, tem que respeitar o processo, É um né? processo. Tiago, a gente está chegando na reta final. Eu acho que a gente conseguiu extrair aí bastante, né, conselhos, assim, para todas as áreas dos teus negócios. Mas então, acho que para finalizar, a gente pode fazer um bate-bola, assim, bem rápido. Pode ser? Pode. Bom, então vamos lá. Uma pessoa que você gostaria de ter na sua lista de contatos? Elon Musk. Um Tá sonho. fácil. Um sonho. Um sonho. Ter o Clube M Brasil espalhado no mundo inteiro. Não seria mais Clube M Brasil, seria um Clube M daí, né? Estados Unidos, Clube M Portugal, porque eu acho que o Clube M ele tem esse propósito de transformar vidas ali dentro. Então, acho que através do Clube a gente está realmente prosperando muitas pessoas. Então, acho que um sonho é ver o Clube no mundo inteiro. Show. Uma palavra que define o sucesso para você? Disciplina. Alguém que você já quis conhecer e hoje você conhece? Roberto Justus. Um livro? Sonho Grande. Para mim, Sonho Grande é um livro, eu acho que a maioria dos empresários já leram, mas foi uma virada de chave para mim. Eu li esse livro logo que lançou, deve fazer uns 10, 12 anos, mas o jeito que o Lehman trouxe a gestão da empresa dele, que ele compartilhou nesse livro, mudou completamente a forma de pensar e de administrar os meus negócios. É claro que naquela época não tinha podcast, né? Então, assim, era livro. Então, tu queria consumir um conteúdo de uma pessoa que você se inspira, era 15 dias, um mês, 2 meses para te ler o livro. Hoje, podcast, para mim, em 1 hora tu consegue absorver tanto conhecimento de uma pessoa, né? Então, mas um livro seria esse, Sonho Grande. E para encerrar, uma frase que você carrega com você? Uma frase que eu carrego comigo. Mas jamais desista do seu sonho, sabe? Eu acho que tudo começa num sonho, né? O próprio Clube M, eu pensei muito antes de eu fazer, não fazer. Pô, preciso, não preciso, vai me gerar trabalho, não vai. Mas não é um sonho que eu tenho realmente, transformar a vida de algumas pessoas que estão na nossa região, que sentem falta disso. Realmente só se tornou uma realidade porque eu sonhei com isso, em idealizar isso, de fato, não é só sonhar, né? Tem que realmente botar a mão na massa e fazer acontecer. Concretizar. Eu acho que não desistir do sonho é importante. Eu acho que quando eu falo em sonho também, a gente tem que entender que o sonho é algo que a gente quer buscar. Talvez a gente tenha que mudar, assim, o percurso, a gente vai ter que fazer ajustes no mesmo caminho, mas jamais desistir de almejar algo maior, algo que a gente queira, né? É isso aí.
Bom, Thiago, obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso Cubcast. Acho que foi um prazer e muito enriquecedor aí para todo mundo que pôde partilhar da tua experiência, né? E de tudo que você passou por esses anos aí, se tornando um empresário de sucesso. Seja sempre muito bem-vindo aqui. A gente também tem uma lembrança para você. Oh, legal. Boa. Aqui do nosso Cubcast, Bonito, que é uma pô, obrigado. canequinha. Aham. É uma lesquinha, as canetas. Muito obrigado. E é isso, seja muito bem-vindo sempre e foi um prazer te receber. Muito obrigado, eu que agradeço, desejo sucesso, né? Já falei que já ouvi episódio de vocês, vou ouvir muito mais agora. Certeza. Então, muito obrigado pelo convite, espero que eu possa ter colaborado aí com os ouvintes de vocês. Ok, Tá bom? obrigada. Obrigado. E para todos os nossos ouvintes, esperamos que nosso bate-papo de hoje tenha sido bastante agregador, com todo esse super conteúdo, trazendo uma perspectiva única do Thiago sobre o mercado imobiliário de Balneário Camboriú. E se você gostou do episódio de hoje, não deixe de compartilhar e nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Até o próximo Cubcast.